Saudações, camaradas, sejam bem-vindos à nossa aula, continuando aí o nosso curso de econometria. Na aula de hoje vamos continuar falando de correlação. A nossa referência principal é o livro Econometria, Conceitos e Aplicações, do professor Alexandre Gori Maia. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as citações e notas, como sempre, estão todas na descrição do vídeo. Usamos a correlação linear para medir o grau de associação linear entre duas variáveis. A correlação populacional é representada pela letra grega ρ, e como explica o autor, é uma medida padronizada, adimensional, de associação linear entre duas variáveis, obtida ao se ponderar a covariância pelo produto dos desvios padrão de x e y. Portanto, temos que a correlação populacional, representada pela letra grega ρ, é igual à covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Podemos também substituir o símbolo da covariância populacional por sua fórmula. Teremos então que a correlação populacional é igual à somatória, com índice inicial izinho igual a 1 e índice final nzão, de xi vezes yi sobre nzão, tudo isso sobre o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Lembrando que dividir o numerador da fração por nzão é o mesmo que multiplicar toda a fração por 1 sobre nzão. Portanto, isso será igual à somatória, com índice inicial izinho igual a i e índice final nzão, de xi vezes yi sobre o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y, tudo isso vezes 1 sobre nzão. Através das propriedades da somatória, podemos expressar essa correlação por meio do produto dos desvios padronizados de x e y. Vamos passar o 1 sobre nzão, que está multiplicando, para o outro lado, para o lado esquerdo da somatória, e separar a fração xi vezes yi dividido por desvio padrão de x vezes desvio padrão de y, colocando xi sobre o desvio padrão de x vezes yi sobre o desvio padrão de y. Portanto, teremos 1 sobre nzão vezes a somatória de xi sobre o desvio padrão de x vezes yi sobre o desvio padrão de y, com i variando de 1 a nzão, como nos mostra a nossa expressão 10. Além disso, ainda podemos expressar a correlação populacional apenas em função dos valores de xi e yi em seus respectivos quadrados. Vamos então substituir o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y por suas respectivas fórmulas. Portanto, tem-se que a correlação populacional é igual à somatória com índice inicial izinho igual a 1 e índice final igual a nzão, de xi vezes yi sobre nzão, tudo isso sobre raiz quadrada da somatória com índice inicial izinho igual a i e índice final nzão, de xi elevado ao quadrado, tudo isso sobre nzão, vezes raiz quadrada da somatória com índice inicial izinho igual a i e índice final nzão, de yi ao quadrado sobre nzão. Perceba que todos os termos estão sendo divididos por nzão. Portanto, podemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por nzão. Teremos então que a correlação populacional é igual à somatória de xi, yi, com i variando de 1 a nzão, tudo isso sobre a raiz quadrada de a somatória de xi ao quadrado, com i variando de 1 a n, vezes a somatória de yi ao quadrado, com i variando de 1 a nzão. Como nos mostra a nossa expressão 11. Bom, representamos a correlação amostral pelo símbolo R minúsculo, né? Portanto, tem-se que R minúsculo é igual à covariância amostral entre x e y sobre o desvio padrão amostral de x
vezes o desvio padrão amostral de y. Ou seja, a correlação para um conjunto de dados amostrais é igual à covariância amostral de xy sobre o desvio padrão amostral de x vezes o desvio padrão amostral de y, como nos mostra a nossa expressão 12. Sx representa o desvio padrão amostral para x, e Sy representa o desvio padrão amostral para y. Lembrando de estatística em que o desvio padrão amostral para x é dado pela fórmula raiz quadrada da somatória de x ao quadrado sobre nzinho menos 1, sendo xi igual ao valor de x menos a média dos valores da amostra. Bom, outra forma de expressarmos isso é pela nossa expressão 13, em que Rzinho vai ser igual à somatória com índice inicial izinho igual a 1 e índice final igual a nzinho, de xi vezes yi, tudo isso sobre a raiz quadrada da somatória com índice inicial izinho igual a i e índice final igual a nzinho, de xi ao quadrado, vezes a somatória com índice inicial izinho igual a i e índice final nzinho, de yi ao quadrado. Vimos na aula passada que usamos a covariância para medir a aproximação dos desvios em relação a uma reta. Já a correlação serve para medirmos a aproximação dos desvios padronizados, Zx e Zy, em relação a uma reta. Desse modo, como explica o professor, mantém-se a proporcionalidade e se elimina as distorções das diferentes escalas de medida, passando todas a referir-se a unidades de desvios padrão. Vejamos então a figura 1.6, que mostra o diagrama de dispersão para os desvios padronizados. O resultado de uma correlação se situa entre -1 e 1, e, como explica o professor, possibilita uma interpretação intuitiva do grau de associação linear entre duas variáveis. Quanto mais próximos os valores estiverem dos extremos -1 e 1, mais próximos esses valores vão estar de reta com inclinação negativa, com o coeficiente de correlação próximo a -1, ou com inclinação positiva, com um coeficiente de correlação próxima a 1. Vejamos então a figura 1.7, que mostra alguns coeficientes de correlação para diferentes padrões de associação. No primeiro diagrama, temos que o coeficiente de correlação se situa entre -1 e 0. No segundo diagrama, temos que o coeficiente de correlação é aproximadamente 1, quase uma correlação positiva perfeita. Por fim, no diagrama 3, temos que o coeficiente de correlação é próximo de 0. A figura 1.8 mostra a escala de valores para coeficiente de correlação. Com um coeficiente de correlação entre -0,9 e -1, temos uma correlação linear negativa fortíssima. Entre -0,6 e -0,9, temos uma correlação negativa forte. Entre -0,3 e -0,6, tem-se uma correlação negativa média. E entre 0 e -0,3, uma correlação negativa fraca. Já entre 0 e 0,3, temos uma correlação positiva fraca. Entre 0,3 e 0,6, uma correlação positiva média. Entre 0,6 e 0,9, tem-se uma correlação positiva forte. E, por fim, entre 0,9 e 1, temos uma correlação positiva fortíssima. Vejamos então um exemplo para que possamos compreender melhor o assunto estudado. Exemplo 1.3. Supondo a amostra de 10 observações para os anos de escolaridade X e o rendimento mensal Y do exemplo 1.1, teríamos o desvio padrão amostral de X, Sx, seria igual a 5,1, e o desvio padrão amostral de Y, Sy, seria igual a 739,6. Bom, como a gente calculou no nosso exemplo 1.1, temos que a covariância de xy é igual a 2.348,3. Substituindo os valores na fórmula da correlação amostral, em que Rzinho é igual à covariância entre x
e Y, a covariância amostral, né, sobre o desvio padrão amostral de X, SX, vezes o desvio padrão amostral de Y, SY. Portanto, a gente vai ter que R é igual a 2.348,3 sobre 5,1 vezes 739,3. E realizando esses cálculos, a gente vai encontrar que R é igual a 0,628. Bom, como a gente viu na nossa figura 1.8, um coeficiente de correlação entre 0,6 e 0,9 apresenta uma correlação positiva forte. Ou seja, isso significa que há um forte grau de associação linear entre as duas variáveis, a escolaridade e o rendimento. Então, isso sugere, e apenas sugere, que o aumento dos anos de escolaridade pode implicar em um aumento da renda. Vejamos mais um exemplo. Exemplo 1.4. A partir dos dados do exemplo 1.2, sobre renda X e felicidade Y, teríamos... Bom, a gente ia ter aí que SX, que é o desvio padrão amostral de X, é igual a 928,4, e o desvio padrão amostral de Y, SY, é igual a 2,5. O resultado do nosso exemplo 1.2 é de que a covariância amostral de X e Y é 1,2. Podemos então substituir os valores na fórmula do coeficiente de correlação, em que o coeficiente de correlação amostral R é igual à covariância amostral entre X e Y, certo? Dividido pelo desvio padrão amostral de X, SX, vezes o desvio padrão amostral de Y, SY. Portanto, a gente teria que o coeficiente de correlação amostral R é igual a 1,2 sobre 928,4 vezes 2,5. E realizando esses cálculos, a gente ia encontrar 0,001. Bom, como o valor do coeficiente de correlação é bem próximo de zero, significa que não há associação linear entre as duas variáveis em questão. Portanto, esse resultado sugere, e apenas sugere, que o aumento da renda não resulta necessariamente em variações proporcionais de felicidade. Bom, camaradas, com isso a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar e até a próxima.